Oi, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Hoje, dia 21 de janeiro de 2026, nosso devocional de número 24, seguimos com o tema Humildade que abre portas. O trecho bíblico que nos guia hoje é de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Pedro escreve essa carta aos cristãos que viviam espalhados por várias regiões do Império Romano, em comunidades pequenas e com pouca influência. Eles seguiam Jesus em um ambiente onde a maioria não entendia a fé cristã e por isso eram vistos como diferentes. Isso trazia pressão social, críticas e, em alguns casos, injustiças e perseguição. Além disso, muitos desses cristãos vinham de contextos bem diferentes. Havia gente simples e gente mais instruída, pessoas com histórias difíceis e pessoas com a fé mais recente. Ou seja, era uma igreja real, com diversidade. E diversidade, quando está sob pressão, pode virar conflito. Dentro desse cenário, Pedro dá orientações para manter a comunidade saudável. Naquela cultura, os mais velhos eram naturalmente vistos como referência de experiência e direção. E os mais jovens tinham energia e vontade de fazer diferente. Se cada lado quisesse vencer o outro, a igreja se dividiria por dentro, justamente quando precisava estar unida para enfrentar o que vinha de fora. Por isso Pedro é direto. Jovens, tenham postura de respeito e aprendizado, e todos, sem exceção, sejam humildes e sirvam. Ele deixa claro que a humildade não é um detalhe, é o caminho para a comunidade permanecer firme, para a graça de Deus fluir. Quando a Bíblia diz, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, não quer dizer que os mais velhos sempre estão certos. Também não quer dizer que os jovens não precisam pensar. Esse trecho bíblico é um chamado à postura de escolher ter um coração ensinável, um coração que sabe ouvir, um coração que aprende com quem já caminhou mais. E quando o texto diz, todos prestem serviços uns aos outros com humildade, fica tudo mais claro. A vida cristã não é uma vida de competição, é uma vida de serviço. Humildade não é se achar menos. Pedro fecha com uma frase forte. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Quando nós alimentamos orgulho, nós brigamos contra a mão de Deus. Mas quando nós escolhemos humildade, nós nos colocamos num lugar onde Deus derrama graça. Hoje o orgulho parece fácil, principalmente quando a gente tenta provar o nosso valor. O jovem pode sentir, ninguém me entende, eu sei melhor, eu faço do meu jeito. Já o mais velho também pode sentir, eu sei tudo, não preciso ouvir ninguém. Em casa, na escola, no trabalho, na igreja, orgulho vira briga, vira distância, vira silêncio frio. Mas humildade faz o contrário. Cria ponte, cria conversa, cria respeito. E o texto mostra um segredo simples. Quem serve, cresce. Quem é humilde, não fica para trás. Pensa com sinceridade e sem se defender. Quando alguém te corrige ou te aconselha, qual é a sua primeira reação? Você interrompe antes da pessoa terminar? Você responde no impulso, num tom duro e defensivo? Você fecha a cara e pensa, essa pessoa não entende nada. Você está ouvindo para aprender ou ouvindo para se defender? Você escuta procurando brechas para rebater? Você já prepara a resposta enquanto a pessoa ainda fala? Você sempre termina as suas frases com, mas eu fiz isso por quê? Para justificar tudo o que faz?
Se você é mais velho, seu jeito de orientar aproxima ou afasta? Você corrige com calma ou levanta a voz? Você conversa para ensinar ou usa ironia e humilhação? Você dá exemplo com a vida ou cobra o que você mesmo não pratica? E se você é mais novo, você respeita quem tem mais experiência ou trata como ultrapassado? Você ignora conselhos só porque vem do pai, da mãe, dos avós ou líderes? Você ouve, mas não considera nada, já decide que vai fazer do seu jeito? Você fala com deboche, impaciência ou falta de honra? Escolha um passo hoje, prático, simples e real. Você pode praticar a humildade no ouvido. Escute primeiro, responda depois. Enquanto um mais velho falar, você diz, ok, deixa eu entender melhor, antes de rebater. Ou faça um ato de serviço sem anúncio. Lave a louça sem ninguém pedir, ajude um colega que está perdido, arruma algo em casa sem postar, sem comentar e sem cobrar elogio. E se você errou com alguém, peça perdão com poucas palavras. Eu fui grosseiro, me desculpa, eu quero melhorar. Isso quebra o orgulho e abre caminho para a paz. E escolha uma frase para treinar hoje. Eu posso aprender. Me ajuda. Desculpa. Essas frases parecem pequenas, mas mudam tudo. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao seu lado. Te desejo paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto e isso machuca relacionamentos, machuca em casa, na igreja e na vida. Hoje nós pedimos, coloque em nós um coração humilde, ensinável, disposto a ouvir, disposto a servir. Senhor, ajude os que são mais jovens a respeitar os mais velhos, a aprender com eles e a não viver como se soubessem tudo. Senhor, ajude os que são mais velhos a terem paciência e amor ao orientar, a ensinar com calma, sem dureza, e a serem exemplos com a vida, para que a sabedoria deles construa pontes e não barreiras. E ajuda-nos também, como comunidade, a servir uns aos outros, com simplicidade, com amor, sem desculpa, sem vaidade. Que a tua graça nos alcance, porque o Senhor é bondoso com os humildes e nós escolhemos caminhar neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.